Doutor Marcelo, boa tarde. É uma honra ter você aqui com a gente nessa tarde. Em especial, por ter aceito o convite da MLO. Já é de casa. O Dr. Marcelo já é de casa, ele é coordenador do curso de Direito Marítimo no Rio de Janeiro e hoje está como convidado. É uma honra muito grande, uma alegria de ter você aqui, se é assim que eu posso te chamá-lo como você. Tudo bem. Hoje é sábado, excepcionalmente, a live está sendo às 17 horas. E a MLO, ela tem feito lives quase todos os dias, às 19 horas da noite. Para quem tiver interesse ainda de conhecer um pouco sobre o direito marítimo, doutor Marcelo, ok, voltou. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais do direito marítimo, a MLO disponibilizou no canal do YouTube algumas aulas. Inclusive tem uma aula sobre plataformas que está disponível lá. Todos podem acessar livremente. Antes da gente começar, doutor Marcelo, eu gostaria de falar um oi para quem está nos acompanhando. Claro. Fique à vontade. Boa tarde para todo mundo, né? Dizer que é um prazer grande participar de qualquer evento da MLO, principalmente com a doutora Tânia, né? Que é sempre uma honra para mim, estou lisonjeado com o convite. Estou esperando ainda o convite para a sua posse lá na subseção lá de Aracruz. Estou aguardando, esperando aí passar a pandemia, né, para ter a honra de ir lá prestigiá-la. Né? É a oportunidade que publicamente lhe cumprimento pela eleição, né? E fico muito feliz de poder trocar conhecimento, né, nessa tarde e ver que já há uma seleta participação aqui de pessoas. Estou vendo aí, ó, a doutora Eliane já participando. É uma honra aceitar qualquer convite da MLO. E eu estou à disposição para poder ajudar. Você está me vendo? Está me vendo escuro? A luminosidade está escura ou está boa? Tá boa, tá boa. Tá bom. Para mim tá boa. Pro pessoal tá bom? Alguém pode dar um retorno? Eu ligar a luz, tal. Não sei se a luz. O pessoal pode dar um retorno? Tá boa. Então, perfeito. Tá bom. Boa tarde. Então tá. Para quem não conhece o Dr. Marcelo, eu vou fazer brevemente uma introdução. Vou tomar um fôlego, porque o currículo é grande. Dr. Marcelo David, ele é juiz do Tribunal Marítimo, especializado em Direito Internacional Público, professor adjunto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, doutor em Direito pela Universidade Museu Social Argentino, pós-graduado em Direito Constitucional e em Direito Processual Civil, coordenador e professor dos cursos de pós-graduação da MLO, membro do Conselho Editorial da revista Síntese em Direito Marítimo e Portuário e membro da Comissão de Juristas que auxilia a Câmara Federal na elaboração do novo Código Comercial. Vamos falar sobre um pouco o Tribunal Marítimo, doutor Marcelo, porque muitas pessoas que nos acompanham aqui talvez não tenham um conhecimento sobre as atribuições do direito marítimo. Então, eu passo a palavra e gostaria muito de te ouvir falar. Tá, ótimo. Te agradeço aí. Em relação ao Tribunal Marítimo, eu costumo dizer que ele, para a grande maioria, mesmo das pessoas que são do direito, né, bacharéis em direito, advogados, ele é um ilustre desconhecido, né? E eu acho isso, eu sempre comento que isso tem um lado muito bom, tá? O lado muito bom é que a gente ouve muito falar de órgãos quando tem escândalo, quando sai na primeira página do jornal, quando estão envolvidos em corrupção, quando determinado membro
fez alguma coisa errada, aí cria-se uma matéria escandalosa, né? A imprensa gosta muito disso, né? E o pouco que se fala do tribunal, muitas vezes, eu vejo pelo lado positivo, é porque o tribunal nunca esteve envolvido em nada que não fosse absolutamente republicano. Ao contrário, é um órgão que tem muitos elogios a nível internacional, prestigiado, recebe visitas. Recentemente, a gente teve uma visita grande de juízes do Tribunal Marítimo da China. A China tem 5 tribunais marítimos. E a gente teve, interessante, a gente teve uma visita grande. Então, muito desse desconhecimento do Tribunal Marítimo eu vejo por um lado positivo, porque nunca teve envolvido em nada que merecesse uma primeira página escandalosa de um jornal, embora tenha já 85 anos de criação. E uma outra crítica, aí é crítica mesmo que eu faço, é que, com raras exceções, e a MLaw está dentro dessas raras exceções, os profissionais de direito não têm acesso a informações que envolvem o direito marítimo. Tá? As faculdades de direito, por exceção, tá? Tem aula de direito marítimo. E quando tem, normalmente, é aula eletiva, é matéria eletiva. Né? Então, são raríssimas as faculdades que têm o direito marítimo como uma matéria obrigatória, né? E que os alunos conhecem efetivamente a disciplina. Tá? E, a partir daí, vão conhecer todo o trâmite de um processo marítimo e o próprio tribunal marítimo. Então, eu acho que é uma deficiência que a gente tem mesmo no ensino jurídico do país, esse desconhecimento. Tá? E um conhecimento que representa quase 96% do comércio internacional brasileiro. Então, a gente tem o direito marítimo como desconhecido, mas a importância dele em prol da economia do país e a oportunidade de trabalho que ele poderia dar a centenas de advogados é enorme. Então, por isso que eu falei em tom de crítica, eu acho que as faculdades deviam ter mais aulas de direito marítimo. Isso que a MLaw está fazendo de disseminar o conhecimento do direito marítimo, capitaneado aí pela doutora Eliane, que nos honra participando virtualmente, é algo extraordinário, algo fundamental para o país. Né? Bem, respondendo especificamente a sua pergunta, falar um pouquinho sobre o Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo é um órgão absolutamente sui generis na administração pública federal. Não existe nenhum outro órgão igual ao Tribunal Marítimo. Existe um órgão que eu digo que é próximo do Tribunal Marítimo, que é o Tribunal de Contas da União. É o único órgão, do ponto de vista institucional, que tem alguma semelhança ao Tribunal Marítimo, porque o TCU, Tribunal de Contas da União, ele é um órgão que tem juízes, esses juízes têm garantias da magistratura, julgam, mas seus julgamentos não se transformam em atos judiciais, e sim administrativos, e o TCU não pertence ao Poder Judiciário, é um tribunal, tem juízes, mas está para o Poder Legislativo. Fazendo essa comparação, o Tribunal Marítimo ele tem juízes, ele julga, mas suas decisões não fazem atos judiciais, e sim atos administrativos, e ele está para o Poder Executivo, como o TCU está para o Poder Legislativo. E a atribuição principal do Tribunal Marítimo é julgar fatos e acidentes da navegação. Esses fatos e acidentes da navegação, o tribunal tem uma jurisdição nacional, tem uma jurisdição federal. Abrange todo o país, abrange inclusive o exterior, para navios de bandeira nacional. Então, é uma jurisdição que a gente costuma dizer maior do que a do Supremo. Porque o do Supremo é todo o país. O tribunal já tem essa jurisdição, todo o país. Mas se for um navio de bandeira brasileira que se envolva numa colisão num porto de Roterdã, o tribunal também irá julgar esse acidente. Ou seja, a jurisdição vai até fora do Estado brasileiro. Então é gigantesca. E sua sede única é no Rio de Janeiro. Tá?
E eu costumo comentar com os alunos, assim, resumidamente, que as atribuições fundamentais do Tribunal Marítimo vêm da essência da sua criação, vêm do porquê da sua criação. E eu identifico aí, primeiro, o tribunal ser um grande gerente da Marinha Mercante Brasileira, porque é uma atividade estratégica do Estado, e sendo uma atividade estratégica, tem que ter um órgão público que tem uma visão de Estado sobre a Marinha Mercante. E aí, para essa visão de Estado, o Tribunal Marítimo está para os marítimos, como a OAB está para os advogados, como o Conselho de Medicina está para os médicos, como o Conselho de Engenharia está para os engenheiros. Usando uma metáfora, quando a ciclovia aqui do Rio de Janeiro, da Niemeyer, caiu e morreram 2 pessoas nessa queda trágica, às vésperas da Olimpíada, os engenheiros, eles foram julgados pela justiça criminal, porque gerou homicídio, obviamente por homicídio culposo. Eles foram julgados pela justiça civil, indenização às famílias das vítimas. Agora, nenhuma dessas duas repercussões do Poder Judiciário foram drásticas. Aí vem críticas. Poxa, eles são primários, bons antecedentes, o crime foi culposo, então a pena é muito leve. No civil, quem acaba pagando somos nós, com os nossos impostos, porque como pessoas físicas eles têm uma capacidade muito limitada de indenizar. Onde dói nesses engenheiros? Quando eles são julgados pelo Conselho de Engenharia. Doutor Marcelo, tá cortando o som, pelo menos para mim. Para o pessoal que está nos ouvindo, tá cortando também? Eu estou te ouvindo muito bem. É que aqui, para mim, cortou. Eu queria saber se para o pessoal que está nos assistindo, se está normal ou se também cortou para eles. Alguém pode... deixa eu olhar aqui, doutor. Tá cortando também. Estou ouvindo bem, sim. Cortou um pouco. Mas eu ouvindo bem. Tudo bem. Vamos. Sim, então, como eu estava exemplificando, quando esses engenheiros que construíram, né, a ciclovia que caiu, gerou um acidente tão grave, foram julgados como engenheiros, pela sua expertise profissional, eles são julgados pelo Conselho de Engenharia. E aí o Conselho de Engenharia dá uma punição grave. Eles perdem o direito de ser profissionais da engenharia. Essa pena, sem dúvida nenhuma, foi a mais grave que eles receberam. Muito maior do que no âmbito do direito penal ou no âmbito do direito civil. E eles foram julgados por quem? Pelo Conselho dos Profissionais que conhecem a sua aptidão profissional. O Tribunal Marítimo, usando essa metáfora, ele é o Conselho de Engenharia do engenheiro, só que para o marítimo. Ele é o Conselho de Medicina, só que para o marítimo. Então, quando o Estado enxerga a atuação desses profissionais, por ser absolutamente interessado em manter a fluidez daquilo que corresponde a quase 96% da nossa economia, das exportações, das importações, a gente tem um órgão específico para esse tipo de julgamento. Isso é uma primeira atribuição que eu considero muito importante. E dentro dessa atribuição, quando o tribunal identifica a causa de um acidente, por exemplo, um navio encalhou no canal de entrada do Porto de Santos, ele identifica que houve um assoreamento, ele é o olhar do poder público para que um serviço de dragagem seja feito. Então, a sua decisão, o seu acórdão, ele vai influir diretamente no ministério responsável por investimentos naquela área. Ou seja, ele é a administração pública cuidando dessa atividade tão importante. Uma segunda atribuição que eu acho muito importante é auxiliar o Poder Judiciário. Muita gente acha que o tribunal só serve para isso. Não, eu considero essa atuação até superficial. A primeira eu acho mais importante.
Mas auxiliar a justiça também é importante. Por quê? Porque como há essa deficiência de conhecimento do direito marítimo, tá? Os juízes, quando vão julgar processos que envolvem acidentes marítimos, eles são desconhecedores da questão técnica marítima. E aí, quando chega um acórdão do Tribunal Marítimo, auxilia muito aos juízes. Isso a gente escuta no dia a dia. Eu converso muito, aqui no Rio de Janeiro tem várias especializadas, são as várias empresariais que julgam acidentes marítimos. Eu converso com juízes e eles dizem, olha, você não sabe o prazer que a gente tem quando recebe o acórdão do Tribunal Marítimo, porque aí a gente consegue efetivamente entender o que aconteceu. Tá? Fora isso, eu fico apavorado quando vou presidir uma audiência, sento na cabeceira e de um lado tem um advogado como o doutor Pedro Calmon, tá? Que eu estou vendo aqui o Pedrinho participar, né? Que é um papa do direito marítimo do Brasil e do mundo. Vejo do outro lado um outro extraordinário advogado, e eu, como juiz que vou julgar a causa, eu não sei o que é proa, popa, bombordo, boreste, então eu fico muito perdido. Então, o tribunal ajuda muito nesse sentido. E uma terceira repercussão que eu acho importante a todos que estão assistindo é na parte de seguros. Tá? A apólice casco do seguro marítimo exige que a liquidação dependa da decisão do Tribunal Marítimo. Então, muitas vezes, são valores muito altos, que têm um enorme interesse econômico, e a decisão técnica do Tribunal Marítimo vai influir nessa liquidação do seguro. Então, para dar uma ideia geral, eu acho que, enxergando o tribunal nesses aspectos, a gente tem uma visão específica sobre ele. Muito bem. Uma aula. Ah, que isso. É uma aula, não? É uma honra muito grande ter uma aula desse porte, porque são poucas as oportunidades que a gente tem. Eu sou do interior de São Paulo, de Americana. E sobre essa questão mesmo de não ter na faculdade, o meu TCC da graduação foi Direito das Águas, porque eu sempre tive uma queda muito grande. Porque eu quis ir para a Marinha, enfim, mas acabei não indo, então eu sempre tive uma vontade muito grande. E em Americana, eu nunca tinha ouvido falar em direito marítimo, em direito portuário, e eu só tive conhecimento quando eu tive a oportunidade de me mudar para Macaé e trabalhar numa empresa que, indiretamente, eu tive que conhecer o direito marítimo. Então, a gente tem mesmo essa deficiência dessa matéria no país. Inclusive, a doutora Eliana, ela fez até uma exclamação, que na China tem 5 tribunais, ela até fez uma exclamação muito grande. Ou seja, lá é muito difundido, lá deve ser muito conhecido essa área de direito marítimo, né? Muito bem, doutor Marcelo. Para a gente entrar no tema específico da live, que é sobre a competência do Tribunal Marítimo para julgar casos que envolvam a plataforma e poluição, nós gostaríamos de continuar com a sua aula, com a sua exposição. Tá, não é uma aula, é um bate-papo. Imagina. Mas o nível do bate-papo é muito alto, não tem como considerar que é apenas um bate-papo. A gente das suas palavras. Bem, em relação a essa questão do tribunal julgar plataformas e julgar a poluição, eu queria fazer um breve histórico. Tá? Eu acho que é importante. Eu sou explorado lá no Tribunal Marítimo como trabalho infantil, tá? Porque eu entrei no Tribunal Marítimo há 25 anos atrás. Então, a doutora pode ter ideia que eu entrei lá sendo explorado por trabalho infantil. Novo demais, né? Eu sou atualmente o segundo mais antigo do tribunal. Só tem a juíza Maria Cristina, que é a decana, é mais antiga. Então, aproveitando esse histórico que eu tenho de conhecer o tribunal há tantos anos, né, eu queria fazer um breve retrospecto para a gente
posicionar em relação ao tema. O tribunal, quando eu ingressei como um de seus juízes, ele viu a necessidade de decidir se julgava ou não julgava plataformas de petróleo. E eu me lembro como se fosse hoje um julgamento em que estava presente o advogado que representava a Petrobras, o doutor Sá Leitão, que é um advogado muito conhecido no âmbito do direito marítimo. O doutor Sá Leitão, ele sempre representou o Brasil na IMO, na discussão de convenções internacionais, é um advogado muito conhecido, prestigiado, querido no meio, e ele defendia, então, a Petrobras e questionava essa questão do tribunal ter jurisdição sobre as plataformas de petróleo. E aí a discussão foi no seguinte nível: a lei do tribunal não cita plataforma. Então, na interpretação literal, o tribunal não teria jurisdição sobre as mesmas. E aí a discussão foi a seguinte: nós devemos fazer uma interpretação literal ou uma interpretação teleológica da lei, né? E o tribunal seguiu por esse segundo caminho, que eu acho muito adequado, no sentido de que a gente tem que interpretar a lei. A vontade do legislador, a mens legis, né? Quando se fez a lei do Tribunal Marítimo, que é de 1954, não se tinham plataformas de petróleo na profusão que temos hoje em funcionamento. A questão ambiental não tinha a importância que se tem hoje. Essas discussões não existiam. Então, o legislador, naquela época, a nosso ver, ele não citou jurisdição sobre plataforma simplesmente porque não existia. Porque se existisse, ele citaria. E aí o tribunal fez uma interpretação extensiva da lei, naquela ideia de que direito é um processo de adaptação social, de que o juiz não pode julgar com uma viseira, com algo que lhe segue numa interpretação literal da norma, e estendeu a sua jurisdição às plataformas. Tá? Foi uma interpretação que o tribunal fez à época. O tribunal se declarou competente para julgar as plataformas de petróleo e passou a fazê-lo a partir de então. Essa discussão foi em 1996 que se teve. E aí o que aconteceu? Tá? O legislador, tá, sensível às mudanças sociais, alterou a lei do Tribunal Marítimo. E expressamente, no artigo 14, até anotei aqui, porque eu não sou bom de guardar as coisas de cabeça, no artigo 10, letra M, colocou expressamente como atribuição do Tribunal Marítimo julgar as ilhas artificiais. Isso veio com uma lei de 1997, que era 9.578. Tá? Então, a partir de 97, foi colocado expressamente como competência do Tribunal Marítimo. Então, o que aconteceu? A jurisprudência, ela provocou o legislador, né? Os fatos sociais provocaram uma necessidade de uma interpretação. A interpretação que o tribunal deu foi nesse sentido teleológico, da vontade do legislador, e no sentido de que teríamos competência, afirmamos nossa competência e, na sequência, o legislador confirmou isso, mudando a própria lei. E hoje, a mesma discussão existe em relação à poluição, tá? Que, a meu ver, tem as mesmas premissas. A lei não citou expressamente como competência do tribunal a poluição, mas o tribunal tem uma jurisprudência em sentido teleológico, em sentido interpretativo, da vontade do legislador, no sentido de que ele não citou, porque na época, em 1954, não existia a preocupação ambiental que nós temos hoje. Mas é claro que se hoje ele fosse redigir a lei, ele o faria. Então o tribunal firmou jurisprudência, tem outras razões, mas estou fazendo um histórico sobre o tema. Muito bem. Tá. Cortou ou... Eu estou... Tá tudo certo? Tudo bem. Tudo bem. Em relação
a pena aplicada das plataformas, nesse caso que a gente trouxe um case, a P36, né? Doutor Marcelo, aqui para mim o doutor está um pouquinho escuro, não dá muito para ver seu rosto. Tá fácil acender a luz? Tá, um instante. Tudo bem. Melhorou? Muito. Pronto. Agora ficou ótimo. E aí, em relação às plataformas, né, a gente estava falando sobre o case da P36. Como é a pena? Qual seria a pena aplicada para esses casos? Sim, o Tribunal Marítimo, ele tem a Lei 2180, que é a lei específica do Tribunal, ele tem um leque muito grande de penas. Tá? Esse leque vai de uma pena puxão de orelha, uma pena de representação, até uma pena muito grave, que é, por exemplo, a interdição para o exercício profissional, a suspensão do pessoal marítimo. Tá? Essas penas vão ser cotejadas no caso concreto. Um acidente em uma plataforma, como, por exemplo, da P36, o tribunal vai ver o seguinte: houve imprudência, imperícia, negligência? Qual foi o grau? Existe reincidência? Tá? Que consequências isso provocou? Um acidente como o da P36, foram 11 mortes, foi mais de 500 milhões de dólares de prejuízo só com naufrágio. Tá? Foi caracterizada imprudência, negligência, imperícia. Aí, obviamente, a pena vai ser mais drástica, vai ser mais grave. Essa pena, então, pode ser uma pena pecuniária, pode ser uma pena restritiva de direitos. Tá? O tribunal agora está numa tendência de aplicar penas educativas, que eu acho que são muito interessantes, no seguinte sentido: recentemente, o tribunal determinou que um armador do norte desse à população 500 coletes salva-vidas, como pena. Tá? Eu acho esse tipo de pena excelente, porque às vezes você dá o valor econômico e aquilo não tem muito sentido. Tá? O armador vai lá, paga, me livrei daquele problema. Agora, quando você coloca uma pena educativa nesse sentido, você faz com que ele receba a punição, mas ao mesmo tempo melhore o ambiente, tá? Em que ele faz parte. Né? Distribuindo, por exemplo, colete salva-vidas, significa que ele vai salvar vidas. Né? Então, eu acho muito interessante. Então, as penas são sempre de cunho administrativo e num leque muito grande. E é muito importante, em relação a essa questão das penas, ver a repercussão que elas têm. Às vezes as pessoas não têm a dimensão da repercussão. Quando o tribunal diz, por exemplo, que um acidente, um encalhe, veio de um assoreamento, tá? Isso significa um serviço de dragagem. E um serviço de dragagem custa 70 milhões de reais, às vezes 100 milhões de reais. Então, a pena em si que o tribunal possa dar pode ser uma pequena, mas a repercussão que ela pode ter é muito grande. Quando o tribunal diz, olha, no porto de Munguba não pode haver atracação sem auxílio de rebocador, isso significa que ele está onerando o custo da manobra. Tá? E a partir daquilo ali, toda manobra vai ter que ter um rebocador. Com isso, pode ser 2 rebocadores, com isso você vai onerar o custo e vai ter uma consequência muito grande. A segurança da navegação. Então, é importante entender o tribunal sempre com intuito profilático. Quando o tribunal julga, ele quer melhorar a marinha mercante. Tá? Mesmo que punindo. E a punição tem que ter esse sentido profilático, de fazer algo para melhorar o ambiente que a gente possui no momento atual. Tá? Essa é a ideia principal. Excelente. Doutor Marcelo, eu preciso reportar sobre os comentários que estão sendo feitos. Às vezes eu não consigo ler ao mesmo tempo. Essa é desculpa. Pois é. Não consigo. A maioria está dizendo que
que o senhor é o galã do Tribunal Marítimo. Vermelho passa na tela. Quando a gente fica vermelho, passa na tela, não, né? Tá dizendo que é o galã do tribunal. Aí, depois que acendeu a luz, a professora Eliana disse: agora vocês entendem porque ele é o galã do Tribunal Marítimo. Pois é. O Dr. Matusalém Pimenta pergunta qual foi o julgamento precursor. Mas aí, será que é precursor da questão de poluição, o Dr. Matusalém? Eu acredito que foi da plataforma. Sim. Eu queria aproveitar para... Eu não tinha visto que ele estava aqui participando, de dizer que receber uma pergunta do Dr. Matusalém é um aplauso, né? É uma honra ter ele aqui com a gente. De tanto que eu admiro o Dr. Matusalém. E eu não vou saber responder essa pergunta para ele. Eu não me lembro. Isso tem muitos e muitos anos, mais de 20 anos. Eu não me lembro exatamente qual foi o processo que o doutor Sá Leitão defendia a Petrobras, e isso pela primeira vez foi colocado por questionamento. A gente teria que fazer uma pesquisa na jurisprudência lá do tribunal. Eu posso até fazê-lo e mandar depois para o meu amigo Matusalém. Mas agora eu não vou saber de cabeça, não dizer exatamente qual foi o processo, eu não consigo me recordar. Alguém comentou aqui que o caso da Chevron... Esse é um caso atual, né? O caso da Chevron é um caso que envolve as duas coisas até. Envolve plataforma, que não há dúvida, porque a lei é expressa, e envolve poluição, tá? E aí, no caso, o tribunal afirmou sua competência de que deveria julgar a poluição decorrente daquela atividade praticada pela Chevron, porque estava julgando uma atividade marinheira, estava julgando uma atividade que dizia respeito a uma expertise, tá, da navegação. Diferente, por exemplo, se um duto da Petrobras estoura e vaza óleo. Com certeza o tribunal não tem competência sobre esse tipo de poluição. E é sempre bom lembrar também que essa competência, ela não caracteriza bis in idem quando comparada com a competência de outros órgãos, inclusive do Poder Executivo, como Receita Federal, ANP, IBAMA, tá? Porque são atribuições distintas. O IBAMA vai ver se há crime ambiental. A ANTAC vai ver a questão autorizativa. A ANP vai ver questões típicas da sua área. A Marinha pode fazer também multas específicas para a sua área. Agora, o tribunal não. O tribunal vai ver segurança da navegação, que é o seu mote, que é o seu valor fundamental. E aí, quando ele julga essa atribuição específica. Se, dentro de uma atividade marítima, que envolve fundamentalmente a marinha mercante, os seus atores, tá? Se houve imperícia, imprudência, negligência, se isso provocou o acidente. Sempre nesse sentido. O tribunal não vai nunca invadir seara de outros órgãos, inclusive administrativos. Inclusive, essa era uma pergunta que eu tinha até separado para fazer, em relação à lei a 9966 de 2000, a conhecida lei do óleo, combinado com a lei complementar 150, combinando ainda com o decreto 8437, se a gente não teria dentro desse caso, então, um bis in idem e ainda passível de anulação por conta dessa, vamos colocar, duplicidade de jurisdição, né, para poder julgar. Isso, então, o senhor já respondeu. No caso da Chevron, foi questionado. O advogado, com muita competência, questionou isso. Olha, está havendo um bis in idem, porque eu já fui julgado pelo IBAMA, eu já fui julgado pela ANP, e o tribunal não. Mas você foi julgado pelo IBAMA por aquilo que a lei estabelece como atribuição típica do IBAMA. A lei estabelece a competência do Tribunal Marítimo, que é diferente de todas elas. Está dentro daquela metáfora que eu coloquei de início. Quando um médico
ele, fazendo uma cirurgia plástica, ele comete um deslize médico, né? E isso gera, às vezes, até a morte, como a gente viu aqui no Rio de Janeiro, aquele que foi conhecido como Dr. Bumbum, né? Foi fazer uma cirurgia plástica e gerou a morte de uma mulher. Ele vai ser julgado pelo juízo penal, ele vai ser julgado pelo juízo civil, tá? E vai ser julgado também pelo Conselho de Medicina. A atribuição do Conselho de Medicina não se configura como um bis in idem em relação à justiça comum. O tribunal, idem. Ele vai julgar a atuação daquele profissional marítimo dentro do seu prisma, que é a proteção da segurança. Ok, eu entendi. Agora, eu não tenho a menor dúvida que, e isso é até uma posição que eu sei que é defendida pelo doutor Matusalém, aproveitando que ele nos assiste, que o ideal seria que a lei, da mesma forma que evoluiu e expressamente estabeleceu como competência do Tribunal Marítimo julgar as ilhas artificiais, as plataformas, que a lei venha evoluir e também estabeleça expressamente que é atribuição do Tribunal Marítimo julgar a poluição. O que o tribunal entende é que não dá para ficar esperando o legislador, né? O legislador, com certeza, ele não consegue acompanhar esses fatos sociais na evolução necessária. Muito bem, doutor Marcelo. Inclusive, hoje que conversamos, eu até estava falando sobre essa questão da poluição, dela ser, ela é uma questão de que não retroage, né? Que não está retroagindo. No Rio +20, o Dr. Michel Prier falou sobre o princípio da proibição do retrocesso ambiental. Eu vou ler para não cometer nenhum erro nessa informação. E ainda, em 2012, houve um colóquio internacional, o primeiro aqui do país, sobre o assunto. E essa semana, hoje é sábado, essa semana eu assisti um webinário pela Boston College, e eu acredito até que a professora esteja aqui, a doutora Susan, eu quero mandar um alô para ela, um oi, posso falar em português, porque ela fala várias línguas e também português. É uma honra ter ela aqui com a gente. E nesse webinário, o Dr. Zig Platter, ele disse que o artigo 225 da nossa Constituição é um presente para o mundo. Porque a partir desse artigo 225, muitos países trabalham as suas legislações. E esse princípio do retrocesso do direito, do não retrocesso ao direito ambiental, ele visa a não desregulamentação, sem que fosse proposto novos remédios para essa situação. Então, quando o doutor fala sobre a questão desse não haver bis in idem, cada um no seu quadrado, e o Tribunal Marítimo ter essa competência de julgar a poluição, nós sentimos que a nossa legislação realmente ela é forte. E a gente entende que os ambientalistas, os juristas de outros países, é muito bom ouvir eles dizer que na nossa Constituição é um presente para o mundo. Nós temos um dispositivo legal que é um presente para o mundo. Bacana isso, né? E a Constituição, ela estabelece isso não como uma faculdade, mas como um dever, né? A Constituição, no artigo 226, ela determina que todos têm o dever de proteger o meio ambiente. Ora, se todos têm o dever, por que o tribunal não o teria? Né? Então, é uma interpretação que fazemos, que me parece muito óbvia, e o uso também como argumento o seguinte: há muito tempo o tribunal também discutiu o seguinte: é atribuição do Tribunal Marítimo julgar um fato da navegação, que é a presença de clandestino a bordo de navios? E o tribunal decidiu que sim, porque o artigo 15, letra E da nossa lei, ele diz que o tribunal deve julgar todos os fatos que coloquem em risco as vidas e fazendas de bordo. Então, estava se tornando muito comum, continua sendo, clandestino em navio mercante, chegar vários clandestinos aqui no Brasil.
E aí o tribunal interpretou o seguinte: a presença de um clandestino a bordo de um navio mercante põe em risco as vidas e fazendas de bordo. Tá? A gente hoje está numa pandemia. Essa pandemia veio por quê? Pelo contágio do vírus. E aqueles clandestinos africanos que contagiavam a tripulação com ebola ou com outras doenças que nós não somos imunes. É lógico que eles estão colocando em risco. Alguns clandestinos surtam a bordo do navio quando são identificados e agridem algum membro da tripulação. Outros podem causar algum problema à própria navegação, tá? Quebrando algum equipamento. Então, o que o tribunal decidiu? Que é competência julgar a presença de clandestino a bordo como um fato da navegação, que coloca em risco. E a poluição? A poluição mais ainda. Ela coloca em risco as vidas e fazendas de bordo. Eu uso como exemplo o navio Vicunha, que eu tive a oportunidade de ter sido o juiz relator desse acidente muito grave. O navio explodiu no porto de Paranaguá. Ao explodir, morreram imediatamente 4 pessoas. Lançou ao mar milhares de litros de metanol. O ambiente era incendiário. Gerou poluição. Mais de 1.500.000 litros de óleo bunker foram para o mar. E aí o tribunal firmou a sua competência. Vou julgar também a poluição. Por quê? Porque se um clandestino a bordo gera risco, imagina o metanol, carga, né, avaria, colocado. Gera muito risco. Tá? Então, obviamente, a interpretação do tribunal comparada com o clandestino e a poluição é mais forte ainda. Eu acho que é mais evidente ainda a necessidade do tribunal julgar, mesmo reconhecendo, e aí eu não tenho dúvida nenhuma, que é muito melhor que a lei fosse atualizada, era muito melhor que a lei estivesse expressamente dizendo que é competência do Tribunal Marítimo. Mas se a gente ficar de braço cruzado esperando o legislador brasileiro acompanhar todas as necessidades, vai demorar muito. Né? Então, eu acho que muitas vezes a gente tem que fazer uma interpretação que não é uma interpretação contra a legem. Eu sou absolutamente contra o ativismo judicial, o ativismo da interpretação contra texto expresso de lei, mas a interpretação teleológica eu acho que é muito. Exatamente, muito importante, doutor Marcelo. Eu também concordo. É por isso que nós temos lógica jurídica, nós temos outras matérias, hermenêutica, outras matérias que nos fazem pensar sobre lei de uma maneira muito mais ampla, e muitas vezes a gente utiliza de outras matérias, de outras fontes para trazer para o direito, utilizando esse raciocínio para a gente buscar a justiça. Com certeza. Né? Eu tenho uma pergunta aqui da doutora Carmen Pimenta. Ela diz: boa tarde, doutor Marcelo, meus cumprimentos. Poderia falar um pouco mais sobre os benefícios que o Poder Judiciário usufrui quando observa as decisões do Tribunal Marítimo? Sim. Da mesma forma que eu agradeci aí o doutor Matusalém, eu agradeço a doutora Carmen. A doutora Carmen é minha juíza suplente. Tá? E na oportunidade da indicação da doutora Carmen, eu comentei o seguinte: é a pessoa ideal para ser minha juíza suplente, porque eu tenho medo de indicar alguém que fica desejando a minha morte ou aposentadoria. Né? E a doutora Carmen, eu tenho certeza que não tem nenhum desse tipo de desejo, ao contrário, né? Porque a amizade que nos une é eterna. Né? Então, é a pessoa ideal para ser a juíza suplente, porque não vai ficar desejando que eu seja atropelado quando vou atravessar a rua. Tá? Então, eu agradeço muito aí a presença da doutora Carmen e a pergunta. Quando o legislador brasileiro estabeleceu que o Tribunal Marítimo é auxiliar do Poder Judiciário, tá? Eu acho que ele foi muito inteligente. Muito inteligente. Tá? Por quê? Porque quem conhece
aquilo que é julgado num acidente marítimo sabe muito bem que é impossível que este conhecimento seja dominado por uma única pessoa. Tá? Quando a gente fala engenharia naval, quando a gente fala de hidrografia, quando a gente fala de direito marítimo, de direito internacional, de navegação, de regras internacionais sobre navegação, de expertise profissional para o exercício, a gente está falando de um universo. E esse universo é lógico que não é dominado por uma única pessoa. Seria impossível alguém ter a pretensão de dizer que conhece tudo sobre engenharia naval, mas também conhece tudo sobre direito marítimo, que conhece tudo sobre o que é necessário para conduzir um navio mercante de longo curso, mas ao mesmo tempo sabe tudo sobre armação comercial. Tá? Então o legislador, me parece, que foi muito inteligente em 1954 em formar um colegiado de técnicos, tá? Que conhecessem sobre cada uma dessas áreas. O legislador, então, entendeu o seguinte: é necessário, para bem compreender e julgar um acidente marítimo, que tenha um engenheiro naval. Então, eu vou colocar um juiz engenheiro naval. É necessário que tenha um juiz que conheça direito marítimo. Então, eu vou colocar um juiz especialista nessa área. Mas também a minha área específica em direito internacional, porque todas as regras de direito marítimo são regras que vêm do direito internacional. Mas também seria muito importante ter alguém que fosse o maior navegador do mundo, que é o capitão de longo curso, que ninguém conhece mais navegação do que um capitão de longo curso, capaz de levar um navio meses em alto mar. Mas também é necessário alguém que conheça armação comercial, que é um outro ramo, que é um mundo, como conhece a doutora Maria Cristina, que é a nossa decana, juíza com enorme experiência nessa parte de armação comercial. Então, quando o tribunal foi composto pelo legislador, ele imaginou o seguinte: eu quero que todos esses olhares ocorram a cada julgamento de cada acidente ou fato da navegação. E havendo esse acórdão, é importante que ele vá ao Poder Judiciário para auxiliar o Poder Judiciário nessa matéria técnica que o Judiciário desconhece. Tá? O Judiciário é absolutamente leigo nessa matéria e seria impossível que um único juiz, que um único desembargador, que um único ministro tivesse conhecimento de tanta matéria técnica. Então, me parece que é uma legislação muito inteligente, porque ele criou um órgão técnico com pessoas especializadas nessa área. A meu ver, da mesma forma que a lei mereceria uma atualização em relação à poluição, como mereceu em relação à plataforma, eu acho que essa composição técnica poderia ser também hoje melhorada. Tá? Eu sinto, com as minhas décadas de conhecimento no Tribunal Marítimo, que se fôssemos fazer uma lei hoje, a gente podia colocar um profissional que entendesse de poluição. A gente poderia colocar um prático, tá? Que não se pensou em 1954, mas existe um profissional mais preparado para conhecer uma manobra de um navio do que um prático. Tá? Na época, em 1954, isso não foi pensado, mas nos dias de hoje, uma pessoa que conhecesse máquinas, tá? Um cara que tivesse conhecimento profundo de máquinas, seria também muito importante. A gente percebe isso porque o conhecimento da máquina de um navio é muito específico. Então, hoje, a gente até poderia incrementar o tribunal, trazendo profissionais que eu acho que agregariam o seu conhecimento. Agora, a repercussão no Poder Judiciário me parece muito importante, tá? Por quê? Porque dá a prova técnica que o Judiciário desconhece, tá? E aí facilita muito. Eu vou dar um único exemplo que eu acho que retrata bem. O caso do Batomushi. O Batomushi é emblemático, né? Teve naufrágio, morreram 50 e tantas pessoas, uma catástrofe, né? Toda acusação criminal do Batomushi
foi de que houve um homicídio culposo. Então, as pessoas foram processadas inicialmente por isso. E aí, quando chegou na Justiça Criminal o acórdão do Tribunal Marítimo, que demonstrou que intencionalmente a embarcação foi modificada com o intuito econômico de ganhar mais dinheiro, e essa modificação do projeto de construção causou o acidente, porque fez com que a embarcação perdesse instabilidade e estanqueidade, ou seja, é como se um empreendedor, um incorporador tivesse uma bitse para construir um prédio de 5 andares e construir um prédio de 15 andares. É claro que os cálculos são outros. Eles fizeram isso no Batomuxo, alteraram a constituição do Batomuxo, e isso causou o acidente. Quando o tribunal mandou o seu acórdão, tá, a justiça modificou e passou a colocar dolo eventual na acusação e não culpa, tá? Porque ficou caracterizado pelo acórdão do Tribunal Marítimo que ali não houve apenas uma culpa, ali houve um dolo eventual, no momento em que se assumiu o risco daquele resultado. Muito bem, doutor Marcelo. A doutora Eliana, ela até fez um comentário que ela recomenda a leitura do caso, do relatório que foi proferido pelo senhor, do caso Vicunha. Que tem informações valiosíssimas lá. Então, ela deixou aqui como uma sugestão e indicação de leitura. O Dr. Marcelo Mata, ele diz que a contribuição da análise subjetiva das condutas do Tribunal Marítimo, para ele, eu acho que é para a maioria também das pessoas, dos advogados, é o ponto mais importante da atuação como auxiliar do judiciário. Eu posso fazer um outro comentário ou o senhor quer fazer um comentário em cima desse já nesse momento? Pode fazer. Posso continuar? Tá. O doutor Luiz Henrique de Oliveira, ele diz que o Tribunal Marítimo garante a segurança jurídica nos julgamentos proferidos pelo Judiciário como órgão auxiliar. Tá. Deixa eu aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para ele, dizer que eu estou com saudade do Luiz, é um amigo também, tá? Esperando aí que a gente volte a encontrar nos eventos aí que envolvem o direito marítimo. Tem uma questão. O senhor terminou? Vai fazer alguma consideração? Queria, da minha parte, só agradecer o convite. Não, tem uma questão aqui que eu queria falar. Posso colocar? Claro. O Edgar Calmon, ele disse, o doutor acha que deveria haver um tribunal marítimo em cada estado, assim como o Poder Judiciário? Sim. Essa é uma discussão grande. E a ideia que já se teve, muito capitaneada por pessoas de Belém, foi um grupo de Belém que apresentou essa ideia, é que, como a Justiça Federal, deveria ter um tribunal marítimo por região. Então, nós teríamos 5 regiões e 5 tribunais marítimos. Eu não tenho nada contra essa ideia. Tá? Acho que facilitaria muito a presença do advogado. Eu estou lhe vendo bem e ouvindo bem. Nós vamos cair em 10 segundos. Muito bem. Voltamos. Pode continuar, doutor. Desculpa. Eu estou tentando lembrar o que eu estava falando. Era sobre os tribunais marítimos. Então, um grupo defende a ideia que fossem 5 no país. Tá? Eu acho que seria uma boa ideia no sentido de disseminar o direito marítimo, no sentido de dar a possibilidade de mais advogados estarem presentes nos julgamentos, fazerem defesa oral. O Brasil é um país continental, então eu não tenho nada contra essa ideia. Acho até que seria uma ideia interessante de se fazer também uma possibilidade de recurso. Tá? Daquela decisão originária, se poderia ter um recurso para o Rio de Janeiro, tá? Para se julgar, por exemplo, processos que tivessem um recurso desses tribunais regionais. Não tenho nada contra a ideia. Agora, levando em consideração que tudo é pago com os nossos impostos, né? Que estamos falando de poder público, né?
estamos falando de salários, de vencimentos para os serventuários, para os juízes, para a organização, e tudo sai do nosso bolso, tudo sai do nosso dinheiro, aí eu sou contra. Tá? Porque eu acho que o volume de processos que o tribunal julga por ano, e já adianto, é uma faixa de 1.400 processos por ano, é a média que é julgado no Tribunal Marítimo, dividido por seus 6 juízes, que são juízes, são 7 juízes, mas o juiz-presidente não julga processo. Então, dividido por 6 juízes, vai dar uma média aí de 350, 400 processos por ano por juiz, o que eu acho muito razoável, e pela minha prática eu não vejo necessidade de ter outros tribunais. Por quê? Por uma questão de economia pública. Se me perguntar por uma questão de direito de proximidade do advogado à justiça, eu vou ser a favor. Agora, o nosso país está nadando em dinheiro, está sobrando recursos, a gente tem hospitais públicos para atender todas as pessoas, a gente tem escolas de qualidade, a gente tem serviços de qualidade. Se a gente tivesse com tudo isso, né, sobrando, eu acho que a gente poderia fazer 5 tribunais marítimos sem problema nenhum. Como a gente não tem esses recursos sobrando, e ao contrário, falta em serviços essenciais, aí, sinceramente, eu acho que seria um desperdício do dinheiro público, porque essa composição atual dá essa oportunidade. E esse distanciamento nós estamos terminando agora com o processo eletrônico. O tribunal deve começar o processo eletrônico já esse ano, já seria agora, mas essa pandemia está nos atrasando, e eu acho que com o processo eletrônico, esses senões que eu falei, eles vão deixar de existir. Tá? Então, a minha ideia seria essa. Muito bem, doutor Marcelo. Eu acho que o senhor tem alguma consideração a mais para fazer. Nós já extrapolamos o tempo, foi mais de 1 hora, passou muito rápido. Verdade. Passou tão rápido que a gente não percebeu. Eu, pelo menos, não percebi. Foi tão rápido para mim que eu não percebi. A consideração final é agradecer, né? Agradecer o convite que eu recebi da sua pessoa, pela MLaw, em relação à doutora Eliane, dizer para mim que foi uma honra fazer essa live contigo, né? Fiquei muito feliz com a dupla, e agradecer muito a assistência de todas as pessoas. Estou vendo aqui 55 pessoas, estou impressionado, num sábado, a essa hora, com o depoimento de Sérgio Moro, está dando mais ibope nessa live do que o jornal em si. Então, eu só tenho a agradecer a todos. E se alguém tiver alguma dúvida que queira perguntar, eu estou à disposição. Pode perguntar pelo próprio Instagram. E para mim é sempre um prazer falar sobre esses temas que a gente discutiu. Tudo bem, muito obrigada. Então, em nome da comissão, desculpa, mais uma vez eu quero agradecer, doutor Marcelo, por estar conosco aqui nessa tarde de sábado. Como bem disse, nós temos concorrentes, né? Mas estamos aqui firmes nessa tarde de sábado. E como eu já disse pessoalmente, eu vou reiterar publicamente a minha admiração e respeito pelo profissional e ser humano que você é. Eu reitero aqui, nos conhecemos em Brasília, numa aula de Brasília, mas eu já o conhecia em cursos que eu havia feito e já tinha uma grande admiração. E quando conheci pessoalmente, essa minha admiração passou também a ser pela pessoa. Eu quero agradecer o convite, por ter aceito o convite, e em nome da Comissão do Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro, da 13ª subseção aqui de Aracruz, eu reitero o convite de que, passado esse tempo sombrio, esse tempo estranho que nós estamos vivendo, nós esperamos a sua presença no nosso evento aqui na cidade. Agradeço também a MLaw por esse projeto incrível, e também a minha querida professora, amiga e mentora, a professora Eliane Otaviano, que é uma gigante em conhecimento
na seara do direito marítimo. Agradeço a todos vocês que participaram e fizeram dessa live um grande sucesso. A live ela fica disponível no Instagram por 24 horas e depois desse período ela pode ser acessada pelo YouTube, no canal da MLO. Muito obrigada a todos e, doutor Marcelo, que honra, que honra. Muito obrigada. Admiração. Um ótimo final. Ótimo final de semana. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, doutor Marcelo. Tchau.